A partir do momento em que essas instituições de apoio elas são fragilizadas, isso dificulta também, né, as próprias ações da política em saúde. Então, assim, o que eu vejo de perspectiva para a saúde indígena nesses próximos anos é muito preocupante. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre saúde da população indígena. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o Dr. Alceu Caripuna. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, é indígena da etnia Caripuna do Amapá, é pesquisador e professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá. Olá, professor Alceu, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Então, para a gente começar, o que o senhor acha de se apresentar e contar um pouco da sua história para a gente? Olá, Juliana, tudo bem? Então, desde já gostaria de agradecer aqui o convite para estar aqui nessa tarde com vocês. Sou o professor Alceu Caripuna, né? Sou daqui do Amapá. E para mim assim, é uma alegria muito grande poder compartilhar, né, um pouco das nossas experiências aqui. A gente que dentro do nosso curso de medicina aqui da Unifap, a gente tem algumas disciplinas que trabalham diretamente a vivência do aluno, né, do interno, junto ao campo da saúde indígena. Então, estou aqui disponível para a gente poder conversar um pouquinho. Ótimo, professor, muito legal. E o senhor poderia falar mais um pouco sobre o senhor também, sobre sua história? Então, eu sou daqui do Amapá, né? Eu nasci aqui na região do Oiapoque, e é uma região que tem a terra indígena Uaçá. E eu vim dessa terra indígena, né? Eu sou de uma aldeia chamada Aldeia Manga, e aí tive um processo, né, de saída da aldeia para poder procurar estudos na cidade. A minha família teve que migrar um pouco para a cidade para poder eu buscar uma formação, né? Eu acho que isso reflete um pouco, né, do que a gente vê bastante, né, em muitas comunidades aí pelo Brasil afora, né, em que a gente tem mesmo que se deslocar das nossas comunidades para poder buscar uma formação, né, educacional. E aí acabei indo para o estado do Pará para poder tentar buscar fazer o curso de medicina, né? Foi uma caminhada muito longa, né? Nessa época que eu fui fazer medicina, até não existiam ainda as políticas de cotas aqui para nossa região, né? Então, se tornou muito mais difícil ainda. E hoje, assim, tem várias universidades aqui, a própria Universidade Federal do Pará, ela já dispõe. Então, assim, para as nossas comunidades, né, para os nossos povos, já são um ganho muito importante, né? Eu acho que isso permite a gente multiplicar, né, mais indígenas dentro dessa rede de saúde, né? Nossa, com certeza, professor. Imagino que para o senhor deve ter sido bem difícil e pelo menos agora a gente já tem esse processo com as cotas que já ajuda um pouco na inclusão e isso é muito bom. É claro que ainda existe muito a melhorar, mas já é um começo. Sim, sem dúvida. Aqui na nossa região, assim, a gente observa hoje, por exemplo, nas próprias equipes, né, multidisciplinar de saúde indígena, a presença de muitos indígenas já, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nem tantos, né? Assim, aqui no nosso estado nós somos 3 médicos indígenas, eu e mais 2 parentes também que depois de uns 7 anos mais ou menos formaram. E assim, mas são pessoas que elas trabalham mais na rede, né, de atenção mais hospitalar. Eu trabalho mais na atenção primária mesmo, assim, com as comunidades, né. E assim, a gente vê, né, parentes já nos mais diversos setores, né, nesse apoio todo, é um fortalecimento muito grande. Com certeza, professor. Então, tá tendo realmente um maior acesso, né? Isso é muito legal. Espero que isso se mantenha e se amplie, né? Sim, sem dúvida. Então, professor, para começar, o primeiro questionamento que a gente trouxe é uma pergunta aparentemente simples, mas que na verdade é bem complexa, que seria: por que falar sobre saúde da população indígena?
Então, falar da saúde da população indígena é a gente falar de uma saúde diferenciada, né? Os povos indígenas são um grupo com particularidades, né, relacionadas ao seu modo de vida, ao seu modo de interação com o meio ambiente, muito distintas, muito particulares. Então, assim, a gente discutir saúde indígena é a gente considerar, né, que os povos indígenas necessitam de um atendimento diferenciado. Quando a gente fala em saúde diferenciada, não seriam regalias, né, ao nosso grupo dos povos indígenas, mas sim seriam uma maneira que considerasse todo tipo de relação que os povos indígenas têm com todo o seu ambiente. Então, assim, a grande importância, né, da gente trazer essas discussões, eu penso que é muito nesse sentido, da gente trazer tanto para os espaços de conversa, sejam na universidade, sejam nos outros ambientes, né, de saúde, de assistência social também. Então, daí, para mim, é toda essa importância da gente trazer a discussão sobre a saúde indígena. Sim, com certeza, professor. Eu acho que discutir saúde da população indígena tem muito a ver com ultrapassar diversas barreiras de interculturalidade, né? A gente entender essas barreiras e conseguir ultrapassá-las. Acho que isso é muito importante, porque até mesmo como o senhor falou, existem diversas particularidades culturais que a gente precisa ter em mente. Então, a gente precisa falar sobre isso para que a gente conheça, né? Sim. Juliana, até assim, num trabalho que a gente faz na nossa universidade aqui, né, no curso de medicina, para vocês assim, entenderem que a nossa cidade aqui, o nosso estado, ele assim, está localizado exatamente na Amazônia, né? Então a gente tem muitas comunidades indígenas. E aí, diante do que você falou, né, quando a gente chega no último ano para poder ter esse momento com os alunos, a gente percebe que até muitos alunos que são daqui da região têm muitas dúvidas a respeito, né, dessa vivência com a população indígena. Então, assim, quando é o momento assim, da gente trazer essas discussões, a gente traz até vários conteúdos, né, bem conceituais também. A gente fala de interculturalidade, fala de diversidade étnico-racial também, até para a gente poder situar, né, as pessoas que estão envolvidas nesses diálogos. Nossa, isso é muito importante, professor, porque a gente precisa conhecer para que a gente possa fazer algo a respeito, né? Já que aqui a gente está falando do contexto de saúde, para que a gente possa ajudar dentro desse contexto de saúde, a gente precisa primeiro conhecer, saber das particularidades culturais para poder auxiliar da melhor maneira possível. E esse, com certeza, é um projeto muito interessante que eu particularmente acho que deveria ter em todos os cursos de medicina. Seria muito bom, viu, a gente trazer essas discussões. É um aprendizado aí pra gente, né? Que eu acho que poderia ter. E poderia ser implementado em outros lugares. Sim, eu acho que é uma grande oportunidade, né, que a gente tem de trazer essas discussões, né? Quando eu falo assim, desde quando a gente começou nessa experiência em 2015, para agora, eu falo assim que é um trabalho lento também, né? Quando eu vou buscar parceiros também para poder colaborarem com a gente, né, nesse projeto, para poder abrirem os espaços, né, de práticas para a gente, eu falo muito assim que é uma grande parceria, né, que a universidade coloca, porque é a gente permitir que esses alunos, né, que estão prestes a se formar, que eles compreendam verdadeiramente, né, o contexto da saúde indígena desde o seu território, né, desde o território lá de onde vem um paciente de uma comunidade, para que quando atenda esses pacientes, seja em qualquer for o campo de atuação, tenha essa dimensão, né, da vivência, de onde aquele paciente veio, como é a realidade dele, de interação. Então, assim, realmente a gente conhecer, né? Conhecer para poder compreender melhor, né? Abrir, assim, as nossas reflexões também, né? Para que a gente atenda realmente esse paciente de uma maneira mais diferenciada, né? Mais adequada. E eu falo que isso também não exercita em nós, né, professores, em nós alunos, em nós médicos,
não exercita somente capacidades voltadas para os povos indígenas, né? Eu falo que esse atender, né, um paciente, né, que vem de um grupo vulnerável, né, atender com mais atenção, atender com empatia, atender considerando a origem cultural daquele paciente, as práticas culturais, né? Eu acho que isso é aplicado a tantos outros grupos, né, nesse nosso país que é tão variado, né, tão miscigenado, com tantas práticas diversas, né? Então, acho que isso realmente possibilita para a gente, enquanto profissional, exercitar muitos aspectos na gente, muitos aspectos positivos, né? Com certeza, professor. Eu acho que mesmo que seja algum aspecto que a gente não entende ou não conhece, é importante que a gente esteja disposto a escutar e aprender, para que a gente possa, então, acolher e realmente atender com empatia mesmo. E acho que isso é muito importante. E outra coisa, professor, é que para a gente entender esse contexto da saúde indígena, além das particularidades culturais, é importante também a gente entender que a população indígena vivencia muitas situações de violência, extrema tensão social, vulnerabilidade, como o senhor falou. E atualmente a gente percebe isso com os acontecimentos mais recentes, né, relacionados ao projeto de lei 490 e à demarcação de terras. Então, na sua opinião, como é que esses acontecimentos afetam a saúde dos povos tradicionais? Eu vou comentar um aspecto assim que é muito importante nesse sentido, né? As relações que as comunidades indígenas têm, né, no sentido do bem-estar, do bem viver, elas estão muito atreladas ao território em que aquele indígena vive, né? E assim, é um território que, além de estar envolvido o conceito de terra, né, demarcada, de terra no sentido geográfico, ela está envolvido ao território também. Que o território é o conceito que ele abrange, é muito mais amplo, ele abrange, né, as relações até afetivas também que aquele indivíduo tem com o seu território ali, com o seu lugar, na verdade, né? E que todas aquelas relações, elas trazem um cuidado para o indivíduo, elas trazem uma importância, que isso gera um bem-estar, e isso é um cuidado em saúde. Então, assim, a partir do momento em que a gente observa tensões, observa uma desorganização nesse sentido, da comunidade em relação ao lugar onde ela vive, em relação ao lugar onde tem uma importância assim, imensa para aquele povo. Então, assim, aquele grupo se desorganiza totalmente. E imagina que isso gera sofrimentos assim inúmeros, desde sofrimentos físicos até sofrimentos mesmo mentais, né? Então, assim, a gente observa hoje no país que muitas comunidades assim vivem em situações de tensão diariamente, noite e dia, na tentativa de protegerem seus territórios. A gente, assim, verifica que nos últimos anos, há cerca de 3 anos mais ou menos, assim, as violações a essas comunidades, né, invasões, conflitos, têm se intensificado muito. E isso, assim, tanto por essas questões que implicam em desorganizações nas relações do indivíduo com o meio ambiente, elas assim geram situações de adoecimento, né? Aqui considerando o nosso contexto de conversa aqui em saúde, né? Mas além disso também, né? A partir do momento em que todas essas, eu diria, violações mesmo, né? No território das comunidades, invasões por garimpos, invasões de madeireiras, isso gera também outra série, né, de prejuízos. Próprias contaminações de água, de solo, isso leva inúmeras doenças também às comunidades indígenas, né? O próprio contato também. Muitas comunidades no Brasil já mantêm contato com o meio urbano, né? Essas comunidades indígenas têm processos, né, migratórios também, né, às vezes diários, vão e voltam para a comunidade. Mas tem outras comunidades que não. Nós temos ainda comunidades muito isoladas, com poucos contatos na Amazônia. Então, assim, que agora, assim, com um reflexo da política, né, do governo federal, em virtude de muitos
muitas retiradas de direitos dessas comunidades, esses indivíduos têm sofrido muito. Então, assim, as nossas comunidades vivem ameaçadas e a gente percebe mais do que nunca nesse momento, né, o quanto essas políticas, né, do Estado, elas influenciam no bem-estar, né, no cuidado em saúde do indivíduo indígena. Sim, eu acho que realmente é algo que vai influenciar no bem-estar como um todo, né? Como o senhor falou. Tem toda uma questão tanto física quanto psicológica, espiritual. Como na população indígena existe realmente essa abordagem da saúde que engloba um princípio de harmonia com o todo, como o senhor falou, eu acredito que realmente toda essa situação deve causar muitos prejuízos em diversos aspectos, com certeza. Sim, certeza. E continuando então, professor, a gente sabe também que o Brasil é um país rico populacionalmente e culturalmente falando, e que existem inúmeros povos indígenas com necessidades distintas de auxílio. Justamente por isso, em 2002, foi criada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, para orientar acerca dessas necessidades. Na sua opinião, o que falta para o devido exercício dessa política? E quais são as perspectivas futuras para a saúde dos povos indígenas? Então, eu penso que para que haja, né, o efetivo exercício, né, dessas políticas, eu penso que são ações que contemplem, né, as particularidades de cada região, né? Apesar, assim, da gente ter, né, os povos indígenas no Brasil, né, de saber que são indígenas, dentre as etnias, a gente tem diversas particularidades, né? Diversos costumes distintos também, né? E assim, isso tudo influencia na aplicação de uma política em saúde. O DSEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena, ele já tem procurado, assim, contemplar, né, as regiões, né, as comunidades através das regiões. Por exemplo, aqui no Amapá, o distrito que presta assistência aqui é o DSEI, Amapá e Norte do Pará. Que assim, tem uma região do Amapá que ela junta com o Pará, porque a comunidade ali ela se estende naquela região. Não quer dizer assim que aquela comunidade fique no Amapá e fale: ah, não, só até aqui é Amapá, passou daqui é Pará, então a gente só fica aqui. Não, ela se mistura realmente no ambiente. Então, assim, quando eu falo de considerar, né, essas regionalidades, essas particularidades, é nesse sentido mesmo. Eu acho que isso já é algo que possibilita muito, né, um sucesso nessas políticas. A própria política, a PNASP, né, ela engloba isso. Agora, eu acho que acredito que falta mais responsabilidade ainda, né, dos agentes que estão empenhados nesse exercício, né, nessa execução das atividades. Né? A gente observa assim, que a própria fragilidade nesse momento que a gente passa aqui no país, fragilidade de recursos, né, de incentivo, tanto para o órgão envolvido na assistência à saúde indígena, né, quanto para os próprios órgãos fiscalizadores, né, como o FUNAI, por exemplo. Né? Assim, a gente observa hoje um sucateamento muito grande da FUNAI, né, que é uma instituição assim, que ela deveria prezar, né, por essa fiscalização, né, do território, né, por essa preservação do território indígena. Né? E a partir do momento em que essas instituições de apoio elas são fragilizadas, isso dificulta também, né, as próprias ações da política em saúde. Então, assim, o que eu vejo de perspectiva para a saúde indígena nesses próximos anos é muito preocupante. Porque, assim, se não forem tomadas medidas realmente devidas, direcionadas para essas comunidades, a gente pode ter, assim, mortes, assim, em números muito maiores, né, dos nossos indivíduos indígenas, né. Aí, para você ter uma ideia, por exemplo, agora, né, com relação ao Covid, nesse período, a gente teve, assim, comunidades que foram bastante afetadas por uma falta de assistência. Quando começou a pandemia, houve, por parte das associações, das entidades que representam os povos indígenas, uma cobrança no sentido de assistência, né, para que naquele momento ali
fosse suprido pelo Estado, pelo governo federal. E para vocês terem uma ideia, foram vetados pontos muito importantes. Pontos, por exemplo, da própria oferta de alimento, da própria oferta de água potável, né? E isso só foi conseguido a partir de um questionamento junto ao STF até, né? Que aí a presidência pegou e resolveu adotar, né? Mas assim, imaginem só, para vocês terem uma ideia, né? Do próprio responsável maior, né? Pelas ações específicas, né, da saúde indígena, para vocês tentarem compreender a mentalidade, né, que cerca agora nessa política toda. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente tem entidades que lutam muito, né, em prol da saúde indígena, em prol dos povos indígenas, e que nesse momento são muito mais importantes ainda. E, assim, essas entidades, elas devem ser muito reconhecidas e fortalecidas, né? Porque senão, eu penso assim, que cada vez mais vai piorar muito a situação dos nossos povos indígenas aqui no Brasil. Com certeza, professor. Eu acho que só o fato da gente ter uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas não é o suficiente. É algo que precisa do apoio governamental, que na verdade mais dificulta, né? Então eu acho que isso agrava ainda mais toda essa questão da vulnerabilidade social. Inclusive, a gente até trouxe uma pergunta com relação a isso. O senhor estava falando com relação à Covid, e a gente sabe que aqui no Brasil já atingiu a marca dos 500 mil mortos pela pandemia, e é um fato que as desigualdades sociais afetaram a forma como a saúde chegou a determinadas populações, como o senhor mesmo estava falando. Então, dessa forma, os fatores de vulnerabilidade influenciaram na forma como a pandemia interferiu na saúde dos povos indígenas pelo país? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que não somente, né, nos povos indígenas, mas eu acho que a gente pode ver muitos exemplos aí pelo país, né? Agora, assim, nas comunidades indígenas, né, eu acho que a questão da vulnerabilidade, isso, assim, foi um grande risco, né? Um grande limite ali, né? Que aí, ultrapassado aquele limite, a gente pôde observar, assim, que foi um campo de contaminação muito grande, né? Muitas comunidades, para vocês terem uma ideia, elas, no início, mantiveram ali um bloqueio, né? Um bloqueio a esse contato com a cidade, com possíveis contaminantes, né? Mas, assim, as comunidades, elas precisam dessas relações também que existe com o meio urbano, com o meio externo da comunidade, né? Seja, por exemplo, para vender os seus produtos, né, da agricultura, para poder comprar outros tipos de alimentos, né, que complementam a própria alimentação, né, da terra indígena, ou sejam para manter outros tipos de relações ali de trabalho, né? E assim, foi assim, limitado ao máximo esse tipo de relação. Em alguns lugares, a partir do momento em que, por algum contato ali com alguém, com alguma entidade ali que estava contaminada, digamos, ou um material, ou um alimento, ou a pessoa mesmo, o Covid entrou nessas comunidades, né? E a partir do momento em que entrou ali, dentro da comunidade, já não é possível ter um isolamento social. As pessoas interagem diretamente, né, em grupo, coletivamente. Então, assim, isso foi um risco muito grande. E, assim, o que eu observei em muitas comunidades que eu visitei foi que, a partir do momento em que entrou, estava, assim, instalado mesmo, né, e tudo muito rapidamente. E, assim, muitas comunidades, até que têm menos contato, assim, com o meio urbano, por exemplo, se fecharam. E, assim, são comunidades que são muito visadas, né, por interesses comerciais, por invasões mesmo de garimpos, por invasão de madeireiras clandestinas também. E aí esse próprio contato. Aqui numa região, aqui na fronteira da Amazônia, eu ouvi relatos de que por ali entrou, assim, pela passagem em que esses grupos não indígenas passavam por ali. E foi assim que adentrou na terra indígena, né? Então,
a vulnerabilidade, né, que as nossas comunidades têm, né, nos diversos campos aí, sociais, culturais, econômicos, isso influenciou muito, né? Influenciou muito, e eu acho que isso é só mais um exemplo, né, de uma situação em saúde que pode comprometer muito, né? Pode comprometer a vivência das nossas comunidades. Então, eu acho que isso serve também de exemplo, né, de reflexões para reavaliar o tipo de política, né, que se tem, né, o tipo de execução, né, para poder evitar outras situações, né? Porque eu acredito assim, que a pandemia veio, chegou, causou danos muito sérios, né, muito tristes nas comunidades, mas também a gente continua também com muitos outros riscos, né, de outras doenças também. Então que isso traga assim, realmente reflexões para a gente pensar, revisar muito, né? Eu acho que a maior questão é revisar a execução, né, dessas políticas aí. Com certeza, professor. Acredito que a execução da política faz toda a diferença, né? E se a gente não tem essa execução, acaba piorando toda essa questão da vulnerabilidade. Justamente por ter essa maior vulnerabilidade, os povos indígenas precisam dessa maior proteção, dessa maior atenção, que em teoria seria garantida pela lei, e na prática não é o que acontece, né? Sim, a gente observa assim, né, que no papel é tudo muito bonito, né? Realmente é admirável, né? Porque você olha ali que tem que considerar, né, os costumes e tal. Mas quando a gente vê, né, que vai para o território de uma maneira que é colocada para se fazer uma ação em saúde, por exemplo, é bem diferente do que é feito num outro lugar, né? E assim, às vezes o que funciona aqui não funciona ali. Então essa consciência mesmo dos próprios gestores, né, que estão implicados diretamente, isso é importantíssimo, né, para a gente poder melhorar, olha, os índices em saúde, né? Tem lugar que, por exemplo, vocês sabem que por exemplo, o programa de combate à tuberculose, né? É um programa assim que funciona muito bem. E dentro da saúde indígena, a gente observa que em determinados lugares, assim, é muito efetivo. Mas tem outros que não, né? Eu sei de um lugar, por exemplo, um território, que assim, tinha bastante casos de tuberculose, né? E aí, por quê? Por que não está sendo executado? Então vamos pensar melhor, né? As pessoas que estão envolvidas aqui, vamos refletir sobre isso, vamos repensar, né? Vamos mudar essa ação aqui, né, em saúde, para poder a gente melhorar, né? Então, eu acho assim que o grande problema mesmo é relacionado à execução. Eu acho que a própria falta também de valorização de uma carreira, né, para os profissionais de saúde, em concurso, para os profissionais que estão ligados à saúde indígena, eu acho que isso diminui também um pouco. A falta, né, dessa formação, eu acho que diminui um pouco o próprio empenho, né, o próprio doar de quem está ali. Eu estou falando assim, tem muitos profissionais admiráveis dentro da saúde indígena que cuidam mesmo, com muito cuidado, com toda a seriedade, com todo o amor. Mas assim, a gente observa também em meio a isso, e tem muitos ali que estão muito por conta de ser só um trabalho, né, para essas pessoas. E aí, às vezes, isso distancia um pouco a respeito da seriedade com que elas deveriam ter para poder melhorar realmente a saúde indígena. Com certeza, professor, porque eu acho que precisa ter essa conexão com a causa, né? Eu acho que é necessário que a gente entenda que são diversas particularidades que precisam ser levadas em consideração no momento da execução, como o senhor falou. E quando a gente fala em povos indígenas, a gente precisa entender que não existe uma homogeneidade, porque os povos indígenas compõem, na verdade, diversas etnias, falam diversas línguas. Segundo os dados da FUNAI, inclusive, os povos indígenas compõem 305 etnias e falam 274 línguas aqui no Brasil. Então, existe uma diversidade muito grande que também precisa ser levada em consideração nesse atendimento, né? Sim, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Juliana. Assim, a gente considerar, né, toda essa dimensão, né, da população indígena no país, isso é fundamental, né?
E é fundamental desde lá de cima, né? Desde dos órgãos maiores. Para vocês terem uma ideia, né, a CESAI, que é a Secretaria Executiva de Saúde Indígena, antes ela era ligada, hoje ela é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, né? Ela foi retirada da saúde e colocada para o Ministério dos Direitos Humanos. Eu, particularmente, penso que o aplicar, né, o vivenciar da saúde indígena, ele passa muito pela questão dos direitos humanos, né? Eu acho que isso, a gente observa muitos aspectos, né, de respeito, a gente observa muitos aspectos que envolvem tudo isso, né? Saúde indígena, direitos humanos, direito à saúde, direito a uma prática tradicional. E atualmente, assim, passou para o Ministério dos Direitos Humanos e mais ainda, assim, um silenciamento, né, nessa assistência. Eu posso falar, assim, que eu ando muito, eu circulo muito na saúde indígena e eu não vejo isso, né? Não vejo, por exemplo, o Ministério realizar, assim, políticas, algo de novo, reflexões novas, para que a gente repense a saúde indígena. Eu não estou falando, por exemplo, que o governo anterior era tudo perfeito. Não. Tinham suas falhas, mas a gente vem observando só assim uma piora em tudo isso. Então, assim, é revoltante a gente ver isso, que, assim, teoricamente é uma política muito bonita, que poderia se vender para fora, né? Mas, assim, quando a gente vê na prática, não é isso. E, assim, o pior de tudo é que as instituições que deveriam realmente promover isso, elas só estão paradas no tempo, né? Então, enfim, é muito inquietante isso. Com certeza, professor. Eu acho que para que a gente fale em acesso à saúde, a gente precisa falar de respeito aos direitos humanos. Então, isso é uma coisa que realmente é revoltante. E, professor, a gente também trouxe aqui uma fala do Ailton Krenak, que é ambientalista e líder do povo Krenak, e ele afirma no seu livro O Amanhã Não Está à Venda o seguinte, abre aspas, tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo em que consigo pensar é natureza, fecha aspas. Então, levando em consideração essa fala, é válido dizer que a natureza e meio ambiente estão intimamente interligados à saúde dos povos indígenas, certo? E se sim, de que modo isso poderia ser abordado e aproveitado para prover uma melhor atenção a esses povos? Eu penso que essa fala do Ailton Krenak, né, ela resume perfeitamente, né, a importância, né, que a natureza, né, que o meio ambiente tem, né, para a população indígena. Eu acho que um grande exemplo que eu posso trazer para vocês aqui são os cuidados, né, que as populações, que as comunidades, elas fizeram, né, nesse enfrentamento em relação ao Covid-19, né? Muitas comunidades, antes do próprio cuidado, né, em relação ao Covid, chegar nas comunidades, o Covid chegou nas comunidades, né? O Covid chegou e aí, enquanto isso, né, as instituições, né, os estados estavam preocupados realmente em cuidar da cidade ainda, né, que era onde estavam tendo os prejuízos maiores, né? E enquanto isso, nesse processo, né, até de chegada aos cuidados nas comunidades, as comunidades se cuidaram como puderam, né? E esse poder, assim, ao meu ver, o maior cuidado foi com o que se tinha, né, de cuidados tradicionais, com o uso mesmo, né, das plantas medicinais, com o uso dos chás, das ervas, dos cuidados espirituais, com tudo isso, né? Em minha passagem, assim, por diversas comunidades aqui na região, eu observo, assim, que realmente o que cuidou, o que aguentou as comunidades foram isso, né? Foi esse sistema tradicional de saúde, né? E que deve ser muito valorizado. Eu acho, assim, que isso realmente é o que sustenta, né? Sustenta esses cuidados, sustenta o bem viver, né, da comunidade. Então, assim, quando a gente pensa, né, nessa relação, no quanto é importante, né, o meio ambiente para uma comunidade, eu acho que, para mim, isso se resume perfeitamente a isso. Atualmente, eu faço um trabalho junto com a Associação de Mulheres Indígenas em Mutirão, da região do Oiapoque, em que a gente faz algumas oficinas, né, com as parteiras indígenas. E, assim, esse trabalho, ele nada mais é do que um
um processo assim de reunião, de formação, de construção de uma rede das parteiras indígenas, para que esse grupo se fortaleça, né, e se organize também politicamente, né. O relato assim principal, pessoal, que eu trago é de que as parteiras falam, né, que as parteiras aqui, elas não são somente as que fazem o parto, né, elas são também as que cuidam, né, com ervas também, com chás, com todo esse arsenal, né, da medicina tradicional indígena, né. E elas falam, né, que quando todo mundo adoeceu na aldeia, eles se cuidaram com o que tinha, né, com as práticas que são feitas há séculos, né. Então, assim, eu acho que isso resume muito bem, né, a importância de tudo isso, dessa relação que as comunidades têm, né, com a natureza, com o cuidado, com esse enfrentamento, né, aos diversos tipos, né, de doenças que chegam até as comunidades. Claro que assim, né, isso não resolve tudo, né? E em algum momento, muitas dessas pessoas precisam, né, de um atendimento fora da sua aldeia, fora da sua comunidade, né? E aí, claro, né, quando tentam acessar esse serviço, nada mais fundamental, né, do que ela ser atendida em um ambiente que ofereça pelo menos um respeito, né, às suas práticas, né, um respeito à sua origem também, tá? Então, assim, a Ailton Krenak realmente resume isso muito bem, né, isso perfeitamente. O que eu posso falar, né, enquanto caripuna, é que o meio ambiente, né, isso implica diretamente no real sentido da vida, né, para nós indígenas, né? O cuidado, a razão do estar ali, a razão do meu dia a dia, né? A razão do cuidado que eu vou ter em saúde, né? Do que eu vou usar para eu poder me cuidar, né? Enquanto saúde, enquanto bem-estar. Com certeza, professor. Acho que isso resume mesmo. Acho que esses saberes tradicionais são de extrema importância e acredito que a sociedade ocidental tem muito a aprender com essa forma de encarar tanto a saúde como a vida em si. E eu achei muito interessante o senhor trazer isso porque a própria Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê esse diálogo e esse respeito entre a medicina tradicional dos povos indígenas e a medicina ocidental. Então, realmente é importante ter esse diálogo e principalmente o respeito a essas tradições. Sim, perfeitamente, né? Para você, como você comentou, né, Juliana? Ele tem, né, no papel, né? Então, vamos fazer, né, isso valer realmente, né? Vamos levar profissionais de saúde, sejam os indígenas que já vivem ali, né? Sejam os outros profissionais de fora que vêm também, né? Mas que sejam levados com essa consciência, né? Do diálogo. Né? Quando eu coloco assim com os nossos alunos, eu coloco que algo assim fundamental parte desse diálogo, né? Parte da nossa disposição para poder dialogar, né? Trocar conhecimentos. Eu falo que quando a gente vai, né? Para mim, assim, eu acabo convivendo com as duas visões, né? Eu diria com os dois mundos ali, né? O mundo indígena e o mundo não indígena, né? Mas eu falo que assim, a possibilidade desse aprendizado de uma maneira mais horizontal, né, de igual para igual ali, né, da gente chegar com a universidade e falar, olha, esses são os conhecimentos que eu tenho, né, e chegar assim para a comunidade indígena e falar quais são os seus, né, vamos conversar, me ensine também, né, isso realmente é fundamental, né, eu falo para os alunos, eu falo, olha, mais do que tudo, a gente está num momento aqui que a gente vai aprender, né? Vamos aprender, vamos escutar. Da mesma maneira que tem um sistema de saúde, né? Formado, né? Que a gente estuda na academia, que a gente vive na cidade, né? A comunidade ali, ela tem um sistema de saúde também, né? Ela tem uma dinâmica ali de cuidado em saúde que funciona como um grande sistema de saúde, né? Tem os cuidadores, tem a parteira, tem o pajé, né? Então, tudo isso é importante também, né? Então, eu acho que quando a gente se coloca nesse sentido do diálogo, é para que a gente reconheça, né? A importância, né, do outro ali também em todas essas relações, né, de troca, né, de conhecimento.
Com certeza, professor. Acho que essa é a mensagem perfeita para a gente finalizar esse podcast. Essa foi a nossa última pergunta, então, mais uma vez, eu queria agradecer muito sua participação. Gostei demais e aprendi muito com todas as suas falas. E tenho certeza que todos que estão nos escutando também aprenderam bastante. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo. Eu queria deixar aqui uma mensagem, né, para o pessoal depois seguir o nosso Instagram. A gente tem um Instagram, eu tenho um projeto, né, de cuidados em saúde, em que, assim, mensalmente a gente faz algumas atividades, algumas ações na terra indígena. No mesmo período em que a gente vai para fazer esse trabalho com as parteiras indígenas, a gente faz também uma promoção de cuidados em saúde, né? Que objetivam, né, o fortalecimento também da identidade indígena. E chama Projeto Acari. A gente tem uma página no Instagram, então quem puder depois seguir lá, Projeto Acari com K, né? E aí sigam, a gente sempre coloca, a gente tá assim se expandindo, tem os voluntários, então assim é um trabalho muito especial que a gente tem aproveitado, né, para poder, eu acho que eu digo complementar, né? Principalmente chegar nesses espaços de fragilidades em que a gente observa. Eu falo para o pessoal, olha, o nosso objetivo não é a gente preencher, né, espaços do poder público, não. É a gente complementar ali, estar num diálogo mais próximo, até muito por conta da própria vivência, do próprio conhecimento que eu tenho, né, em relação a essas comunidades. Então, quem puder depois, siga lá, e aí lá a gente conversa, a gente tem muitos relatos das experiências das pessoas que foram, e a gente deixa o convite também aberto aí para todo mundo que queira participar. Perfeito, professor, muito obrigada. Com certeza a gente vai divulgar. Essa é uma iniciativa muito importante. Então, por último, a gente gostaria de finalizar com uma frase também do Ailton Krenak, do seu livro Amanhã Não Está à Venda. E ele diz o seguinte, abre aspas, esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Fecha aspas. Com isso, é importante respeitarmos e estudarmos a nossa história, lembrando que os povos indígenas são a nossa história e também o nosso futuro. A pluralidade, o respeito, a diversidade, tudo isso deve ser levado em consideração na construção de cada um de nós. Por fim, não esqueçam também de apoiar o Projeto Acari. Siga e compartilhe o Instagram, @Projeto Acari. Se escreve AKARI. E é isso aí, pessoal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do nosso e-mail, osomdasaude@gmail.com e no nosso Instagram, @osomdasaúde. Tchauzinho e até o próximo episódio.